começar só depois do carnaval. Será mito ou será verdade? Eu, particularmente, acho que é fantasia, mas vamos tentar responder. Vamos conversar ao vivo com a psicóloga Vanessa Cardoso sobre um dos assuntos que sempre chama a atenção, movimenta opiniões. O ano só começa depois do carnaval. A Vanessa conversa conosco sobre essa questão, faz parte da nossa cultura, para as pessoas começarem a se organizar, fazer planos, traçar metas. Oi, Vanessa, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada pela presença aqui. A gente que agradece por ter topado o convite para falar sobre esse assunto. Como explicar isso, Vanessa? Por que as pessoas, algumas pessoas têm essa ideia? Bom, a ideia da quebra do calendário no carnaval faz com que a gente entenda que a gente não vai gastar energia de imediato. Então, se eu postergo para depois do carnaval, a quebra de energia de algo que eu me propus a fazer nesse primeiro momento, seja perder peso, seja uma questão financeira, eu não preciso investir todo o meu gasto de energia aqui, né? E também para algumas pessoas a ideia da não linearidade, se eu vou começar em janeiro para ter essa quebra no meio do carnaval e depois eu ter que voltar, vai ser mais difícil, então eu já nem começo. Então se eu não faço perfeito, se eu não faço certinho, redondo, eu já nem tento, né? Essa é uma tendência principalmente de pessoas que não se autorresponsabilizam pelas suas mudanças. Então é importante que estejam muito claros que a gente quer mudar alguma coisa, né? Porque viver sempre da mesma forma é um desperdício de energia e de tempo. Então, seja no início do ano, seja depois do carnaval ou qualquer época do ano, é importante que a pessoa se implemente na mudança que ela deseja, mas nunca jogar tanto para frente, porque ela de verdade não vai estar envolvida com a própria mudança. Exato, é o tal do empurrar com a barriga ou então da procrastinação, né? Exatamente, porque quando eu procrastino, eu jogo toda a ansiedade, toda a minha preocupação, porque vamos combinar, né? Qualquer mudança, ela envolve um investimento de tempo e de energia. Então, se eu jogo para frente, eu não tenho que lidar com isso agora. Então, eu vou viver aqui, né? Nessa mesmice, nesse mesmo lugar. E aí eu vou jogando para frente. Só que cada vez que eu jogo para frente, que eu logo coloco algo de uma forma de procrastinação, a minha relação comigo não fica legal. E aí tende que a minha autoestima vai diminuindo quando eu percebo que eu não fiz algo que eu me propus lá no início, na virada do ano, né? Então, pensar de que a gente vai se implementando com pequenas mudanças ao longo do ano, sejam elas, às vezes, uma mudança de um comportamento, como, por exemplo, se eu quero perder peso, eu já começo a retirar o açúcar do cafezinho, né? É muito mais eficiente do que eu já me propor a fazer 30 mil coisas num único momento. Ou seja, ao invés de jogar para frente, poderíamos dizer que o importante é começar, seja nos mínimos detalhes. Exatamente, né? A gente gosta de falar na psicologia a respeito de micrometas. Existem metas grandes e às vezes existem metas pequenas, que são metas tangíveis, possíveis de ser alcançáveis e que a gente consegue até visualizar. Então a gente pensar, o que eu vou fazer nessa semana? O que eu vou fazer a propósito, né? A gente está no início do dia. O que eu vou fazer no dia de hoje? O que eu posso fazer por mim hoje? Porque a tendência é que ao finalizar o dia, quando eu faço algo que eu me propus, uma coisa muito pequenininha, às vezes é só descer a escada do prédio ao invés de pegar o elevador. A relação que eu estabeleço comigo ao finalizar o dia é uma relação muito mais positiva. E a gente sabe que doenças como a depressão, elas são combatidas quando a gente tem uma relação positiva a respeito de quem a gente é. Então, essa relação de meta e execução de metas, ela está diretamente ligada com a nossa saúde mental. Então, que hoje seja quinta, que a gente comece hoje, que a gente não deixe tanto lá para frente, para que a nossa saúde mental ela esteja assim em pleno vigor. Para além dessa relação consigo mesmo, quando a gente pensa, por exemplo, no erro, né, nas atitudes, se relacionar com o erro também. Exatamente. Eu costumo dizer que a nossa relação com o erro tem que ser muito rápida. Errou, melhorou. Ficar em cima do erro, sambando em cima dele, como a gente brinca, né? E ficar se lamentando, por que eu errei? Às vezes tem pessoas que levam dias, meses e até anos em cima de um pequeno erro que ela cometeu. Ao passo que se ela desenvolve uma relação de aprendizagem com o erro e aquela aprendizagem rápida, finalizar uma sequência de comportamentos, porque a gente tem que entender que o erro faz parte da nossa natureza. A gente já saiu de casa partindo do pressuposto que vamos errar. Então, a gente tem uma relação positiva com o erro. Errou rápido, aprendeu rápido e seguir em frente. Não perder tempo,
sabe, ruminando o próprio erro. Sim, remoendo, né? Uma coisa que eu escuto também muito dos psicólogos é que nós não somos o nosso erro, mas somos como lidamos com fazer do limão uma limonada. Exatamente. A nossa relação com o erro, ela estabelece uma relação compassiva, ou seja, de uma relação que eu posso olhar e não entender que eu sou o erro. O erro faz parte do meu repertório, mas ele não diz sobre quem eu sou, porque quem eu sou vai muito além da minha relação com esse erro. E uma coisa que eu percebo bastante também é o quanto que, para algumas pessoas, a relação do desempenho dela está ligada a respeito de quem ela é. E muitas vezes a gente espera que os outros estão olhando para a gente a partir dessa lógica de acerto e de erro. E a gente tem que ter em mente quais são as pessoas que estão conosco, a gente acertando ou a gente errando, a gente ter essas pessoas muito próximas da gente. Eu costumo dizer também que a gente ter o privilégio de ter a nossa turma, o nosso grupo de pessoas que torcem por nós bem pertinho, né? Para que a nossa colaboração, de às vezes lidar com erros, às vezes difíceis, às vezes erros que não são fáceis, a gente ter um grupo de pessoas que torcem e vibram por nós. E que são sempre muito poucas pessoas que fazem parte desse grupo. Pois é, saber selecionar as pessoas, né? As pessoas que realmente... Tem um exercício que as pessoas fazem de anotar, né, esse número de pessoas e geralmente ele dá um número baixo, viu, gente? Não é isso, Vanessa? Exatamente. Tem uma técnica que se chama a técnica do papelzinho 3x3. De a gente colocar nesse papelzinho apenas as pessoas que cabem nesse número. E são muito poucas, que são pessoas que estarão do nosso lado, a gente acertando, a gente errando, a gente pisando na bola e que torcem verdadeiramente por nós. Que vão amar-nos, inclusive, apesar, mas também pelos nossos erros. São pessoas muito, muito, muito próximas e que querem, que permitem que a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade apareçam. E isso traz um senso de pertencimento muito grande e que aumenta a nossa autoestima, que deixa a nossa saúde mental também bastante em evidência. E cuidar com a comparação, né? A comparação, ela é injusta também. Sempre. E a comparação, ela leva para um nível de ansiedade muito alto, porque eu nunca sei qual é a história do bastidor da pessoa que eu estou vendo no palco. A gente, às vezes, compara o nosso bastidor com o palco do outro. Então, isso gera uma angústia, né? E aí eu deixo de olhar para as características minhas que são positivas, que são possíveis, e até da nossa própria história, um olhar amoroso, né? Da onde eu vim e aonde eu estou, porque muitos dos brasileiros somos resilientes, a gente tem uma história de vida que se a gente colocar uma lente de aumento bem grande, a gente vai ver grandes feitos. E o nosso cérebro, às vezes, tem a tendência de puxar só feitos negativos e não olhar para onde eu já cheguei a partir de onde eu estou. É a tendência que eu olho para o vizinho e isso aumenta a ansiedade. E com a ansiedade é uma lente embaçada. A gente deixa de ver a realidade como ela é e ela traz grandes danos para a saúde mental. Então, se eu olho apenas para mim e eu comparo da onde eu estava para onde eu estou e não com o vizinho, a tendência é que a gente caminhe na vida de uma forma muito mais madura, muito mais saudável, com muito mais qualidade. Ótimo, Vanessa. Para a gente encerrar, então, para fechar nosso bate-papo, ou seja, o ano começou, quando o calendário mudou, qual é a dica que você deixa para quem está nos acompanhando que precisa fazer essas mudanças? Só comece hoje. Hoje é um ótimo dia para começar. Pequenas ou grandes mudanças começam com o primeiro passo. Querida, muito obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer. Te desejo um ótimo dia, um bom trabalho. Para você também. É isso aí, gente. Se quiser rever